Imagine por um instante todas as vezes em que você tentou defender uma ideia, mas sua voz foi sufocada. Lembra da sensação amarga de ver alguém distorcendo suas palavras, deixando você sem saída, enquanto por dentro queimava o desejo de responder, mas a mente parecia congelada? Essa cena não é apenas um detalhe social. Ela é um retrato silencioso de um mecanismo psicológico profundo. E acredite, se você não entende como ele funciona, continuará sendo manipulado sem nem perceber. Quantas vezes você saiu de uma discussão sentindo que tinha razão, mas não conseguiu provar? É como se a vitória estivesse ao alcance, mas escorresse pelos dedos porque faltou uma chave invisível, o domínio sobre os processos psicológicos que moldam a mente humana em cada conversa. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Discussões nunca são apenas sobre palavras. Elas são arenas onde emoções, traumas e padrões inconscientes entram em guerra. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, revelou que por trás de cada debate existe um campo oculto, uma disputa silenciosa entre o consciente e o inconsciente. É como se cada palavra dita carregasse não apenas lógica, mas séculos de símbolos, arquétipos e dores ancestrais. Quando alguém te vence numa discussão, não é apenas inteligência ou raciocínio rápido, é porque, em algum nível, essa pessoa conseguiu acessar brechas na sua psique, explorando emoções que você não controla. A ciência moderna reforça isso. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro humano é programado para reagir mais fortemente às emoções do que à razão. Quando discutimos, a amígdala, centro do medo e da raiva, é ativada, sequestrando a lógica do córtex pré-frontal. Ou seja, enquanto você pensa estar defendendo um argumento racional, na verdade sua mente está travada em instinto de luta ou fuga. O outro percebe, mesmo sem saber, e domina o espaço. É por isso que tantas pessoas inteligentes perdem debates simples. Não é sobre conhecimento, é sobre domínio emocional e psicológico. E aqui está a armadilha. Talvez você pense que apenas precisa de mais informação, mais respostas prontas, mais frases de impacto. Mas o que realmente falta é aprender a lidar com o seu próprio inconsciente. Jung chamou isso de processo de individuação. Tornar-se consciente do que antes era sombra, trazer à luz os padrões que te controlam sem que você perceba. Essa é a verdadeira arma oculta para vencer discussões. Não é falar mais alto, nem decorar técnicas superficiais. É entender como funciona o teatro invisível que acontece dentro de você e dentro do outro, toda vez que as palavras se chocam. Enquanto muitos gastam energia tentando ser mais persuasivos com truques baratos de retórica, quem entende Jung aprende a enxergar além do óbvio. Aprende a identificar os símbolos ocultos que guiam a fala do outro, a perceber o peso emocional por trás de uma simples frase e, principalmente, a manter a calma quando o fogo da discussão ameaça consumir sua clareza. Essa é a diferença entre ser manipulado ou ser o dono do jogo. E talvez você esteja pensando, mas eu não quero manipular ninguém, só quero ser respeitado, quero que minha voz tenha peso. É exatamente aqui que esse conhecimento se torna transformador. Porque quando você domina sua psique, você não apenas vence discussões, você conquista respeito silencioso, autoridade natural, uma presença que ninguém consegue ignorar. Agora respire fundo, porque a partir de agora, o que você vai ouvir não é um truque barato, é um mergulho profundo nos segredos da mente humana, revelados por Jung e confirmados pela ciência, que vão mudar a forma como você se posiciona em qualquer conversa, em qualquer debate, em qualquer relação. Você já percebeu como, em meio a uma discussão, certas palavras tocam em você como facas invisíveis? Alguém diz algo aparentemente simples, mas por dentro você explode. A respiração acelera, o corpo esquenta, a mente embaralha. O curioso é que, muitas vezes, o outro nem quis te atingir de propósito, mas a frase dele encostou em algo muito mais profundo, uma ferida guardada no seu inconsciente. Carl Jung explicou que todos nós carregamos dentro de nós uma sombra, uma parte rejeitada da nossa psique, feita de memórias reprimidas, inseguranças e dores não resolvidas. Essa sombra não desaparece, pelo contrário, ela busca constantemente formas de se manifestar. E uma das arenas mais perfeitas para isso são as discussões.
É por isso que, quando alguém toca em um ponto sensível, você perde o controle. Não é apenas sobre aquela conversa, é sobre toda uma bagagem emocional acumulada. Jung dizia que, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você o chamará de destino. Quando você perde uma discussão por raiva, silêncio ou confusão, não é destino, não é azar, é o inconsciente te controlando. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia mostram que memórias emocionais, principalmente as ligadas à infância, ficam registradas de forma intensa no sistema límbico. Quando situações parecidas acontecem no presente, mesmo que de forma sutil, o cérebro reage como se estivesse revivendo aquela dor original. Ou seja, em uma discussão de hoje, você não está brigando apenas com a pessoa à sua frente. Você está brigando com todos os fantasmas do passado que ainda vivem em você. E é nesse ponto que tantas pessoas inteligentes falham, porque acreditam que vão vencer apenas com argumentos lógicos. Mas discussões raramente são vencidas com lógica pura. Elas são vencidas pela capacidade de manter presença quando o inconsciente tenta sabotar sua clareza. Imagine alguém te acusando injustamente. O primeiro impulso é se defender com fúria. Mas quando você reage assim, você já perdeu. Porque agora a discussão não está mais sobre o tema real, mas sim sobre a sua explosão emocional. O outro, consciente ou não, ganha terreno. É assim que pessoas manipuladoras funcionam. Elas sabem cutucar suas feridas até você perder a razão. Mas aqui está a chave que muda tudo. Se você conhece sua sombra, se você reconhece os gatilhos que te inflamam, o poder do outro cai por terra. O que antes era ferida, agora vira força. O que antes te desarmava, agora te torna imbatível. Porque você não reage mais no automático, não entrega sua energia de bandeja. Você se mantém no centro, firme, lúcido. Essa é a essência do poder psicológico que Jung apontava. A verdadeira vitória em uma discussão não é calar o outro, é não ser escravizado pelo seu próprio inconsciente. É transformar a arena num espaço de clareza, onde você enxerga o jogo oculto acontecendo diante dos seus olhos. E talvez você esteja pensando, isso parece difícil, como posso aplicar isso na prática? A resposta é que você já começou. Só o fato de estar consciente dessas dinâmicas já abre espaço para a mudança. O próximo passo é aprender a observar suas emoções, seus gatilhos, os momentos em que a sombra quer tomar o volante. Essa observação é o que transforma discussões comuns em treinamentos de autodomínio. E quando você começa a dominar isso, algo impressionante acontece. As pessoas sentem. Mesmo sem você dizer nada diferente, sua presença muda. Seu tom de voz se torna mais firme, seu olhar mais seguro, suas palavras mais medidas. O respeito surge naturalmente, porque os outros percebem, em níveis sutis, que você não é mais alguém fácil de desestabilizar. Você já entendeu que a verdadeira batalha em uma discussão não é contra outra pessoa, mas contra as armadilhas do seu próprio inconsciente. Agora, chega a parte mais importante. Como transformar esse conhecimento em uma arma real, capaz de te dar vantagem em qualquer conversa? A primeira chave é simples, mas poderosa: o silêncio consciente. A maioria das pessoas acredita que vencer uma discussão é falar mais alto, atropelar o outro com palavras. Mas quem realmente domina sabe que o silêncio é um instrumento afiado. Quando você cala e observa, você cria um vazio que o outro precisa preencher. Nesse espaço, ele se revela. Mostra inseguranças, falhas, contradições. Enquanto isso, você se mantém firme, analisando cada detalhe. O silêncio bem usado não é passividade, é estratégia. A segunda chave é nomear a emoção que aparece em você. Parece contraintuitivo, mas funciona de forma quase mágica. A neurociência mostra que quando você dá nome a uma emoção, estou sentindo raiva, isso me deixou ansioso, a amígdala cerebral, responsável pelo alarme emocional, reduz sua atividade. É como se você assumisse o volante da sua mente. O simples ato de reconhecer sua emoção
tira o poder dela sobre você. Isso significa que enquanto o outro se perde em explosões, você ganha clareza. A terceira chave é espelhar com sutileza. Jung dizia que tudo que projetamos nos outros fala, na verdade, sobre nós mesmos. Use isso a seu favor. Ao invés de rebater uma acusação com raiva, devolva com calma. Interessante você dizer isso, porque parece que esse ponto também incomoda muito em você. Essa inversão desconcerta o outro. Ele esperava resistência, encontrou um espelho. E um espelho é algo impossível de atacar sem se ferir. A quarta chave é desapego do resultado imediato. A maioria perde discussões porque quer a vitória instantânea, mas conversas humanas são como xadrez. Cada movimento conta e a vitória não vem em um único lance. Quando você não precisa ganhar na hora, você joga em um nível acima. Você planta ideias, deixa sementes, cria desconfortos sutis que germinam na mente do outro horas ou dias depois. Isso é influência verdadeira. A quinta chave é usar perguntas em vez de afirmações. Afirmações geram resistência. Perguntas abrem reflexão. Se alguém te ataca dizendo "você está errado", em vez de rebater com "eu não estou", você pode responder "o que exatamente te faz pensar assim?". Essa simples mudança desloca o peso da prova para o outro. Ele agora precisa sustentar o que disse, enquanto você se mantém no controle do ritmo da conversa. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Essas chaves não são apenas técnicas de argumentação. Elas são instrumentos de autodomínio. Porque cada vez que você aplica uma delas, você não está apenas vencendo uma discussão. Você está se fortalecendo internamente, construindo uma mente menos reativa, mais centrada, mais lúcida. E esse é o verdadeiro triunfo. Não é humilhar o outro, não é ter a última palavra. É sair de uma conversa com a sensação de que você se manteve inteiro, que não perdeu sua essência, que não entregou seu poder às emoções inconscientes. E isso te dá algo que não tem preço: respeito. Respeito dos outros e, acima de tudo, respeito por si mesmo. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. No início você precisará se lembrar conscientemente dessas chaves. Vai sentir a raiva subindo e vai precisar respirar fundo, escolher o silêncio, formular a pergunta. Mas com o tempo, esse domínio se transforma em reflexo. E quando esse reflexo se instala, você se torna alguém raro, uma pessoa que não pode ser manipulada facilmente, que não se deixa dominar, que inspira confiança só pela forma de estar presente. E lembre-se, discutir não é brigar. Discutir é revelar forças invisíveis, tanto suas quanto do outro. E quando você entende essas forças, você deixa de ser jogado pelo jogo e passa a ser o jogador. Imagine uma discussão como uma arena. De um lado, você. Do outro, alguém que não percebe que está sendo guiado pelo próprio inconsciente. Ele entra na arena cheio de raiva, convicto de que vai te derrubar com gritos, acusações e argumentos improvisados. Mas existe um detalhe: ele não luta contra você. Ele luta contra a própria sombra e nem persegue. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, mas que não desaparece. Ela apenas se esconde, esperando um gatilho para emergir. E nada ativa a sombra tão rápido quanto uma discussão. Por isso, quando alguém te ataca, muitas vezes não é você o alvo real. É a projeção que ele enxerga em você. É o trauma, a insegurança, a ferida antiga que ele nunca encarou. Aqui está o segredo. Se você reage da mesma forma, você entra na mesma sombra dele. É como cair em areia movediça. Quanto mais se debate, mais afunda. Mas se você permanece consciente, você se torna o guerreiro que carrega a luz na arena. E a luz não precisa gritar para existir. Pense em um guerreiro samurai. Ele não desperdiça energia em movimentos inúteis. Cada gesto é calculado, cada respiração é estratégia. Nas discussões, você precisa assumir essa postura. Menos reativo, mais presente.
O samurai não luta por vaidade, mas por honra. Da mesma forma, você não discute para provar que é melhor, mas para manter sua integridade. Agora, veja um exemplo prático. Alguém te acusa: você nunca faz nada direito. A resposta comum seria atacar de volta: e você também não faz. Mas o mestre não entra nesse jogo. Ele pode usar o silêncio, deixando o outro se perder no eco das próprias palavras. Ou pode perguntar com calma: o que exatamente você considera que eu fiz de errado? Essa pergunta desmonta a acusação vaga e obriga o outro a ser específico. Se ele trouxer algo concreto, você pode dialogar. Senão, o peso da acusação cai sobre ele mesmo. Outro exemplo. Em uma reunião, alguém tenta te humilhar em público. A maioria reagiria com fúria ou se encolheria em silêncio. Você, consciente, pode simplesmente sorrir levemente e responder com ironia sutil: interessante que isso seja tão importante para você. Essa frase não é agressiva, mas devolve o ataque como um espelho. O outro esperava que você fosse perder o equilíbrio. Ao não cair na armadilha, você ganha imediatamente a posição superior. Essa habilidade é mais do que vencer discussões. É um treinamento da alma. Cada vez que você resiste ao impulso de explodir, você fortalece seu eu consciente contra a tirania do inconsciente. É como forjar aço. O fogo da emoção tenta te dobrar, mas a disciplina da mente te mantém firme. Yang dizia que o objetivo do ser humano não é se livrar da sombra, mas integrá-la. Isso significa olhar para dentro e reconhecer: sim, eu também tenho raiva, orgulho, desejo de vencer a qualquer custo. A diferença é que, ao reconhecer, você não é mais escravo disso. Você passa a escolher, e escolher é poder. Lembre-se disso: a pessoa mais calma em uma discussão é quase sempre a mais poderosa, porque calma não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É a prova de que você não está sendo arrastado pelo rio, mas navegando com o leme firme. E com o tempo, esse domínio começa a irradiar. As pessoas percebem, elas sentem que discutir com você não é simples. Elas sentem que suas palavras têm peso, que sua presença é estável. Isso gera respeito silencioso, e respeito silencioso é mais forte do que aplausos ruidosos. No fim, vencer discussões não é sobre derrotar o outro, mas sobre derrotar a parte de você que ainda precisaria provar algo. Quando isso acontece, você não só vence a discussão, mas vence a si mesmo. Imagine sua vida como um tabuleiro de xadrez. Cada discussão, cada confronto é um movimento. A maioria das pessoas joga de forma reativa, movem as peças às pressas, respondem sem pensar, vivem apagando incêndios emocionais. Mas aquele que conhece o inconsciente não joga apenas a partida que está diante dos olhos. Ele enxerga a partida oculta, a que acontece dentro da mente. Carl Jung dizia que todo conflito externo é, na verdade, um reflexo de um conflito interno. E se você observar bem, perceberá: a discussão que você tem com o colega de trabalho, com o parceiro, com a família, quase nunca é sobre o assunto imediato. É sobre velhas dores, crenças enterradas, feridas de infância que o inconsciente arrasta para o palco. É por isso que tantas brigas parecem maiores do que deveriam. É por isso que às vezes você explode sem entender por quê. Quando você compreende isso, a discussão deixa de ser apenas um campo de batalha contra o outro. Ela se torna um espelho, mostrando o que em você ainda precisa ser domado. Isso muda tudo, porque em vez de sentir raiva, você sente clareza. Em vez de apenas reagir, você passa a observar. O que dentro de mim está sendo ativado agora? Que parte da minha sombra esta pessoa tocou? Esse ato de observar, em si, já é revolucionário. A neurociência mostra que quando nomeamos emoções, a atividade da amígdala cerebral, centro do medo e da reação, diminui. Ou seja, dar consciência ao que sentimos reduz a força da emoção bruta. Jung intuiu isso décadas antes da ciência comprovar. Ele sabia que dar nome à sombra era um passo para integrá-la. Agora, veja a força disso nas discussões. Enquanto os outros se deixam arrastar pela raiva,
você se torna um observador. Enquanto eles perdem o controle, você ganha poder. Você se torna a rocha firme no meio da tempestade. E no inconsciente coletivo, há algo ancestral que respeita quem mantém a calma sob pressão. É como se a psique humana reconhecesse instintivamente: aqui está alguém que não pode ser quebrado. Mas não se engane, isso exige treino. Você não vai mudar de um dia para o outro. Cada discussão será um teste, cada provocação uma oportunidade. Você vai falhar algumas vezes, vai reagir, vai perder, mas cada vez que lembrar de se observar, cada vez que segurar a língua por alguns segundos, você estará se fortalecendo. Pense em um ferreiro forjando uma espada. A cada batida, o metal fica mais resistente. Assim é a sua mente. A cada discussão que você atravessa com consciência, você se torna mais afiado, mais firme, mais impenetrável. E aqui está o ponto máximo. Vencer discussões não significa esmagar o outro. Significa transformar a si mesmo no tipo de pessoa que não precisa mais provar nada em uma discussão. Quando você chega a esse nível, algo mágico acontece. As pessoas começam a baixar a voz diante de você. Elas começam a pensar 2 vezes antes de te atacar. Não porque você grita mais alto, mas porque sua presença impõe respeito. Esse é o verdadeiro truque junguiano. Você não vence a discussão pelo ataque, mas pelo domínio de si mesmo. A vitória externa é apenas um reflexo inevitável da vitória interna. Agora, pare e imagine como seria a sua vida se você aplicasse isso em todas as conversas. Como seria a sua carreira se você soubesse transformar qualquer reunião em uma demonstração silenciosa de força? Como seriam suas relações se, em vez de brigar, você conduzisse as interações com clareza e presença? É isso que diferencia os homens comuns dos que deixam legado. Os comuns discutem para provar algo. Os raros discutem para revelar algo, não sobre o outro, mas sobre si mesmos. E aqui vai a verdade que ninguém te contou. As discussões que você trava hoje são o campo de treino para a sua alma. Se você aprender a vencê-las não com gritos, mas com consciência, você terá dominado uma das habilidades mais raras e poderosas que existem: o poder de comandar o inconsciente. E se você chegou até aqui, isso prova que você não é como a maioria. Você busca profundidade, você quer ir além. E por isso, eu te digo, este canal foi feito para você. Aqui, toda semana, você vai encontrar ferramentas, reflexões e segredos psicológicos que podem transformar não só a forma como você discute, mas a forma como você vive. Então, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a se defender nas discussões da vida. Porque quanto mais pessoas despertarem, menos o inconsciente coletivo terá poder de manipular. O próximo passo está nas suas mãos. Você vai continuar reagindo como sempre, ou vai escolher dominar a si mesmo e se tornar alguém que ninguém mais pode derrubar?